Olá, sejam bem-vindos a mais um Coisa de Mulher. Este é o 5º vídeo da nossa primeira grande conversa que nós dividimos em 5 episódios. E neste episódio nós falamos, eu e a Andrea, sobre alguns preços que pagamos pelas escolhas que fazemos, sobre a bênção e maravilhosa bênção da maturidade que obviamente nos capacita para fazer escolhas melhores, sobre a consciência dos privilégios que temos, inclusive mediante aos núcleos aos quais estamos inseridas, mas como eu disse no último vídeo, sem nos sentirmos compelidas a pedir desculpas por isso. E também, mais uma vez, repetindo, nenhuma intenção de ficar ditando regra sobre o que quer que seja, para quem quer que seja. E fechamos essa primeira grande conversa falando de nada mais, nada menos que nossas amadas mães. Falamos de memórias, de percepções, de algumas angústias que lembramos da nossa infância em relação a elas, em relação à vida que nós tínhamos naquela circunstância. E finalizamos com uma maravilhosa e deliciosa declaração de amor a elas, que obviamente nós estendemos às mães de todas que estão aqui ouvindo e às filhas também, que eventualmente serão mães ou exercerão a maternagem de alguma maneira. Esse vídeo está sendo publicado na segunda-feira após o Dia das Mães, então fica aqui a extensão das felicitações a todos que exercem a maternagem de alguma maneira. E passamos rapidamente por alguns outros assuntos que ampliaremos nos próximos encontros por pura falta de tempo mesmo, né? A gente quer ampliar isso e de preferência que tenha mais pessoas para trocar essas informações com a gente e enriquecer ainda mais essa conversa. Aproveitando, já falei em algumas outras publicações, neste mês de maio eu devo lançar uma mentoria de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A princípio, nós tínhamos ideia de deixar isso lá para o segundo semestre, mas algumas pessoas estão me pedindo para antecipar. Então, eu estou acabando de me organizar e devo lançar a mentoria, iniciar a mentoria no final de maio. Então, eu te convido, se você quiser saber mais a respeito sobre esse curso, sobre como é que isso vai funcionar, tem um link aqui embaixo, me deixa suas informações que eu já vou te atualizando e te manter informada. Muito bem. Recadinho dado, aproveite o finzinho dessa nossa primeira grande conversa aqui do Coisa de Mulheres e, gente, se inscreve no canal para vocês poderem acompanhar os próximos encontros, os próximos vídeos que serão publicados e se não for pedir muito, né, compartilha, manda para outras pessoas que vocês conhecem que de alguma maneira isso possa ajudar. Vamos juntas, aumentando e fortalecendo essa rede que estamos aqui construindo com Coisa de Mulheres. Sejam sempre muito bem-vindas. Super beijo, até a próxima. Veja o vídeo. Vamos seguir aqui? Vamos. Conciliar a vida entre trabalho e vida pessoal, não só trabalho e família. Vida pessoal, né? O que é vida pessoal mesmo? Onde que entra a vida pessoal? Eu li isso na sua testa. Vida pessoal. O que é vida pessoal? Não, eu acho que tem vários viés aí, né, que a gente começa a ver em vida pessoal, né? Trabalho enquanto eles durmam, foguete não dá ré, tanta coisa que a gente começa a escutar, é o que a gente tá falando um pouquinho na hora que eu cheguei aqui. A vida profissional proporciona muita coisa boa pra gente, né? Então proporciona um conforto, proporciona você atingir um sonho, né? Você comprar uma casa própria, você comprar aquilo que você tanto almeja, mas tem um preço se você não sabe administrar. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? Então, eu acho que você começa a perceber de maneiras diferentes quando você começa a amadurecer. Eu falo, é a maturidade. A maturidade é uma bênção. É uma bênção, né? E aí você começa a realmente fazer escolhas, né? O que eu escolho, né? Então, hoje, pra mim, eu tô numa maturidade que eu tô conseguindo aproveitar mais a minha vida familiar, a minha vida pessoal, os meus projetos, conciliando com o meu trabalho. Tô deixando de priorizar o meu trabalho de forma alguma, mas eu tô tendo mais maturidade para administrar tudo do jeito que eu acho que precisa ser administrado. Você pensa rosa, eu penso azul. Então nunca vai ser do jeito que o outro pensa, né? Mas para mim, a minha maturidade agora tá me proporcionando deixar numa reguinha. Ou uma balança. Às vezes vai pesar mais de um lado, às vezes vai pesar mais de outro, mas eu vou tentando fazer aquilo homogêneo, né? Então, conforme a demanda. Conforme a demanda. Então, hoje eu tô aqui com você, o Murilo tá na minha mãe,
Amanhã pode ser que aconteça algum problema, eu tenho que viajar pela empresa, eu vou viajar e vai dar tudo certo. E é essa maturidade que hoje eu tenho para ir administrando, sem sentir culpa, né? Sem ficar pensando muito naquilo, remoendo o assunto, né? Mas para mim é a questão da maturidade, é o momento, Diferente do que eu pensava 5 anos atrás. A minha priorização de 5 anos atrás. Eu tô aqui pensando que a gente já falou isso algumas vezes aqui na nossa conversa informal, que nós somos de um núcleo, que não somos ricas, não temos tudo o que queremos, mas a gente entende e reconhece que, né, somos privilegiadas, né? A gente não, de verdade, a gente não pode generalizar. Não. A gente até estava falando de pessoas de menos, que têm menos acessibilidade, essa conversa, inclusive, que a gente está tendo aqui. Algumas pessoas vão ter até dificuldade de entender o que a gente está conversando, né? E isso não é que de demérito da pessoa, é a questão do que ela tem e do que nós temos. Também não é a gente tentar, você usou o termo de régua, não é a gente se equivaler à régua rasa para poder ser aceito, né? A ideia é justamente convidar para fazer essa subida e a gente não necessariamente ficar na régua que supostamente é mais abaixo, mas ir lá entender porque também tem recurso interessante ali. Então, assim, a gente entende que a nossa conversa aqui é de pessoas que são privilegiadas. Sim, a ideia é quando a gente for ampliando e desenvolvendo mais esse trabalho, a gente trazer pessoas de todos os núcleos. Né? Até para ficar justo, digamos, para a gente entender também os outros. Né, Rô, porque também tem um julgamento. Mas com certeza, nós temos. Enrustido. Em relação a essa pessoa que não tem essa não é facilidade, mas não tem essa iniciativa de estabelecer minimamente um patamar que seja mais equânime para todos que estiverem participando da brincadeira. Né? Eu não tenho marido, não tenho filhos, então eu não tenho essa demanda. Né, eu posso fazer as coisas, eu tenho mais facilidade, eu tenho mais oportunidade de fazer coisas que eu quero. Claro que eu não faço tudo que eu quero. Né, não seria saudável. Mas eu sei que eu tenho muito mais facilidades e oportunidades que a maioria das pessoas não tem. Né? Agora, isso é uma regra e isso você falou, né, de me culpar por causa disso? Não, eu pago preços também, não é nada de graça, eu também pago alguns preços para poder ter esse tipo de oportunidade e eu vivo ela da maneira que é possível. Mas fiquem à vontade para trazer as próprias demandas sem achar que a gente está aqui ditando regra. Não, que regra nenhuma, não tem regra nenhuma. Não tem, é isso aí. O que mais? Educação. A gente tem pobreza aqui, a questão da economia, né? A gente está falando aqui que, do nosso ponto de vista, é um pouco mais, né? A gente é privilegiada. A gente ainda não tem idade, vamos chegar lá, mas a gente ainda não tem idade para a questão da aposentadoria, que é uma demanda, você falou das avós que cuidam, que ajudam na rede de apoio. A gente tem notícias, né? De que os avós, não só as avós, os avós hoje são muito requisitados, inclusive do ponto de vista econômico, para poder dar assistência para as famílias que às vezes nem saem de casa, né? Não, acabam ficando, você mesmo, você teve a oportunidade de ir lá morar 2 meses com a tua sogra, mas né, quantas não saem? Não porque não querem. Porque não tem condições. Porque não tem condição. Não tem condições, né? Então ainda por cima tem esse fator econômico, da aposentadoria. É isso mesmo. O que mais que você quer falar hoje? Não, que a gente tá falando um pouco... A gente tá aqui a manhã toda. Gente. Olha aqui, Vai dar meio-dia, tem muito assunto. Foi muito bacana a gente ter esse início aqui, né, Andréa? Não, tem muita coisa para falar, muito assunto legal pra gente debater. E todos eles trazem uma profundidade que a gente precisaria meses, assim. Não, mas a ideia... Não, eu tô querendo dizer que esse encontro ia durar meses. Sim, Pra gente conseguir realmente abordar tudo o que a gente fala, né? Então, assim, acho que dessa questão financeira que a gente tá falando, o tema aqui que eu mais... eu até me identifico quando a gente fala aqui, a questão do empoderamento econômico, né? Que a gente tava falando um pouquinho lá, acabamos de falar aqui, da oportunidade do estudo, né? E quanto isso impacta, né? Lógico, você acabou de falar, não viemos de família com condições,
E o que eu tava falando pra Rô, eu fui fazer faculdade só quando eu tive condições de pagar minha própria faculdade, né? Minha mãe tinha que manter a casa, então não tinha condições de me dar uma faculdade, de pagar minha faculdade. E como isso é relevante, né? Não, e te dá a oportunidade Que dá a oportunidade de assumir, né? As suas individualidades. As individualidades e de crescimento, né? Eu concordo quando você... Cada fase que você vai avançando é um grau de maturidade. Então, a Andréa, que estava lá atrás, só trabalhando, juntando dinheiro para fazer a faculdade, a hora que entrou na faculdade, foi para outro grau de maturidade. E aí, na faculdade, quando conseguiu outro emprego, foi para outro grau de maturidade. E tudo vai contribuindo e vai amadurecendo. E isso vai formando a pessoa ao longo da vida. Sim, né? sim. Só que o atraso dessa régua, nem sei se o termo é régua, mas o atraso que vai proporcionando, isso tem um impacto grande, né? Em quem? Em você ou na sua coletividade? Não, na coletividade, sim, né? Sim. Eu fui fazer faculdade, sei lá, com 24 anos. Quando todo mundo já terminou e está formado trabalhando, foi quando eu entrei para fazer a faculdade. Uhum. Então, a minha maturidade foi alcançada nesse pedacinho de vida depois. Sim e não. Porque certamente você desenvolveu outras capacidades, outras habilidades que quem estava lá ocupado na faculdade não desenvolveu. Né? Não dá pra gente achar. É por isso que a gente de novo. E é individual. Sim, né? O que eu tô falando aqui, que é a minha percepção da construção da minha régua de vida aí, né? Não necessariamente aconteceu com você, vai acontecer com todo mundo. Mas assim, essa é porque somos indivíduos que lidam com as mesmas ocorrências de maneiras diferentes. Exatamente. Mas o impacto dessa questão financeira no desenvolvimento. Sim, individual. Sim. Não, e não é só individual, eu acho que isso impacta na coletividade, porque à medida que a mulher foi, de fato, tendo a oportunidade, né? A gente tem um monte de assunto para falar sobre essa questão financeira da disparidade, que também está sendo falado hoje, da disparidade de salário, né? Só por conta da questão do gênero. Tem, né, um monte de assuntos polêmicos que a gente certamente vamos falar, vamos debater, vamos trazer para poder a gente discutir um pouco melhor. Mas certamente o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho, ter tido que fazer um monte de mudanças dentro de casa, né? E entra nessa conversa da rede de apoio que a Andrea trouxe aqui, que, né, hoje funciona relativamente ok na casa dela, que não é uma realidade para todo mundo, porque né, fala de dupla jornada, mas a gente sabe de mulheres que têm 5 jornadas. Né? O fato de estar trabalhando e começar a ter o seu próprio sustento deu uma certa segurança e autonomia para as mulheres começarem a, de fato, fazerem as coisas que elas queriam. Né? Eu acho que, e ainda nós temos hoje um monte de mulheres que ainda estão vivendo numa situação de submissão, consciente e inconscientemente, por falta de opção, a gente pode colocar isso entre aspas, porque sempre há opção, mas por falta de opção ou por opção. Porque tem algumas mulheres que preferem mesmo estar ali dentro daquele processo. E tá tudo certo. Bem. Tá tudo certo. Mas eu entendo, concordo com você que, sem dúvida, a questão financeira do trabalho da mulher, né, conseguiu dar começou a fortalecer essa autonomia dela tomar as próprias rédeas da própria vida, mesmo nos núcleos familiares, concordo. E isso repercute na sociedade, não apenas para a mulher que fez isso. Consequentemente. E aí também aqui, ó, pegando o ganchinho, o próximo aqui já, quando a gente está falando de desigualdade, aí você tocou a questão do gênero. Essa demora da mulher, principalmente na questão financeira, o impacto que tem na vida profissional. Né? Dela não alcançar o mesmo patamar, né? Mas ela conseguir entrar, né, em certos ramos. E ficar. Em certos nichos predominantemente masculinos, sim, né? E ser julgada se é capaz ou não, e ser provada, né? E aí a gente já vai abrir. Eu vou fazer pilates. Vai lá, pendura no pano. Sua mãe posta foto faz uns 3 anos já. Posto no Instagram. Foda-se. Hoje é domingo, eu tô indo pra piscina. Mãe, onde você tá? Tô na piscina. Minha mãe ainda não consegue. Mãe, onde você tá? Tô indo na acupuntura. Mãe, onde você tá? Tô aqui na cidade, vim comprar uma sandália.
Não, ó, tal dia você anota aí. Eu vou pra não sei onde com as minhas amigas lá. Vou no rodízio de pizza com as minhas amigas. Você vai precisar de mim? Fala, pelo amor de Deus, não me pergunte isso. Você é prioridade. Ai, mas tem o Murilo. Eu fico em casa porque agora eu consigo fazer home office. Sabe? Viu, filha? Tem um médico tal dia, tá? Antes assim, olha, eu tô precisando ir no médico, Andréia. Você vai comigo, né? Não, assim, ó. Marca pra mim. Viu? Tal dia eu tenho médico, tá? Se você não puder ficar com o Murilo, ele vai ter que ir comigo. O posicionamento dela e assumir que a vida é dela, não minha. E como eu me orgulho, sabe, Rô? Porque eu vejo a minha mãe, outra pessoa. A memória que eu tenho da minha infância é uma memória triste. De ver minha mãe chorando porque era casada com um alcoólatra, porque vivia uma vida de merda mesmo, não foi outra coisa. Porque, tipo, acho que casou pra sair de uma vida triste que vivia no seio familiar e foi a pior cagada que fez da vida, sabe? Porque engravidou cedo. E aí a vida já era ruim e teve o segundo filho, sabe? Que sou eu. Então, tipo assim... Você é a segunda filha? Eu sou a segunda. Eu sou a que não era pra vir, entendeu? Só que daí, na minha concepção, eu, desde nova, Rô, assim, quando minha mãe se separou, eu tinha 11 anos. Eu fiquei do lado dela. Nós vamos embora. Vamos, mãe. Vamos morar na casa da avó. Porque a gente não precisa viver isso daqui, sabe? E como a vida da minha mãe deu uma guinada depois que ela se libertou dessa culpa que ela tinha de ter que ficar com o marido que não ama, que não gosta por causa dos filhos. E ser protagonista da vida dela. Que ela pode fazer o que ela quer. Não tudo, porque às vezes a questão financeira dá impacto aí, né? Mas assim... E aí o que eu tento fazer, contribuir um pouquinho, tipo um retorno dela de ser minha rede de apoio, é exatamente abrir o olho dela. Mãe, vai lá, vai ser feliz. Ai, agora eu me aposentei. Ela saiu a aposentadoria dela, que dó, R$1.200 por mês. Mas mãe, olha aqui, ó, vai cair, eu vou lá abrir uma conta no banco pra você. Ó, tá aqui um cartãozinho de crédito pra você. Ó, vou te ensinar a fazer isso. Ai, eu queria tão... Vai, faz no cartão de crédito. Ai, vai, faz daqui, olha, e se você fizer isso? Sabe, assim, outra mulher, ó, se você olhar minha mãe agora que tem 63 anos, eu acho que ela não chega aos pés da mulher que ela era com 20, 30, 40 anos. E eu falo, gente, mas com 60 anos ela precisou demorar pra ser feliz? Pra começar, né? Pra começar a ser protagonista da vida dela? A fazer as coisas que ela queria. A fazer as coisas que ela tem vontade, Rô, sabe? Ai, hoje eu quero sair, quero pintar meu cabelo. Vai lá e pinta o cabelo. Ai, hoje eu quero vontade de comer uma coisa diferente. Vai lá e come, sabe? Assim, e eu acho, isso é tão banal pra mim hoje. Mas quantas e quantas mulheres vivem pior do que essa condição? Sim. Pior do que essa condição de ter que pedir pro marido para comprar um absorvente, ter que pedir dinheiro pro marido para comprar o básico do básico, né? Fazer uma unha, esquece. E são condicionadas. Né? Acostumam. É a história do elefantinho, né? Já viu a história do elefantinho? Não. Que você amarra o elefantinho, é tão contado isso. Né? Desde pequenininho, numa cordinha, e ele cresce a um crença limitante. Crença limitante, literalmente isso. Que ele não é capaz de sair da cordinha e fica ali restrito. E ele não sabe a força que ele tem. Talvez até não sabe, talvez até saiba, mas acha que não tem o direito de usar. E aí, esse direito de usar, como mulher, tem essa questão da crença, tem essa questão do condicionamento, e tem aquelas que não conseguiram despertar ainda, Rô. Tem aquelas que querem estar, porque foi criado dessa concepção. Geralmente, o que eu percebo, tá? As que são realmente do cunho religioso, que seguem mesmo uma religião, que tem a questão da submissão mesmo. Não a submissão ruim aqui, eu tô dizendo, mas que realmente a mulher é feita para cuidar dos filhos. Eu vejo muito assim, dois viés. Ou é a questão religiosa ou é a questão financeira. Às vezes, o religioso tem até a questão financeira excelente, mas ele é condicionado porque a igreja falou que ele tem que ser assim, né? Algumas religiões que eu vejo que a mulher é mais despontada, que tem a empresária, que faz um monte de coisa diferente, mas não é aquela religião do patriarcado, assim. Mas tem talvez mais, mas acho que essas primordiais, né? Religioso, financeiro, e eu acho que a gente pode colocar
com mais destaque também a questão da crença limitante, porque tem pessoas que não têm essa orientação, essa proximidade com a questão da religiosidade, seja qual linha for. Independente de qual. Não tem as limitações fortes, né, ou em graus diferentes da questão financeira, mas entra justamente no contexto da historinha do elefante. Não sabe a força que tem, o poder que tem, ou se até suspeita, não acha que não tem direito, que é o lance das crenças limitantes. Sabe, a minha mãe, eu acho que ela se enquadra nesse terceiro viés. Da crença limitante. Ela não está envolvida com essas demandas de igreja, né, de núcleo religioso. Ela não tem essa submissão que você usou, porque a submissão pode ser... A gente usa, de modo geral, de maneira negativa. Mas a submissão é estar sob missão. Ela deveria ser usada apenas como coisa positiva. É uma questão de colocação das palavras, né? Não que ela seja rica, mas ela tem uma aposentadoria até mais do que a grande maioria da população, né? Que ela tem a pensão que meu pai deixou. Meu pai já é falecido há mais de décadas, há quase 3 décadas. Não, 2 décadas, né? Então, assim, ela evoluiu muito já. Se a gente olhar em retrospectiva, ela reconhece essa evolução quando a gente conversa, sabe? Eu também super estimulo, né, ela a fazer os rompimentos dos paradigmas impostos por ela própria, inclusive. Não necessariamente pela sociedade, pela família, né? Por ela, que é o lance da crença limitante. Então, assim, ela evoluiu muito nesse processo, ela tomou muitas rédeas de muitas questões, mas ela ainda tem muitas vontades, não que ela não tenha vontades, porque tem pessoas que são apáticas à vida que nem se dá conta. Sim, ela manifesta que ela tem muitos interesses, às vezes a gente está conversando, ela está trazendo algumas reflexões lá, ela já trouxe algumas vezes, e é uma das coisas que eu fico buzinando na orelha dela, né? Eu olho pra minha vida, podia ter feito tanta coisa, eu falei, faça! O que te impede? Faz agora, vamos fazer. Não, mas agora já passou. Não passou não, né? Não sei se a sua mãe já vive isso, mas a minha, vez por outra, eu vou morrer. Não, minha mãe ainda não. Não, minha mãe, ela tem essa questão da morte sempre muito presente nas conversas de algumas maneiras. Mas antes era eu não vou ver meu neto, aí meu sobrinho nasceu. Aí não vou ver meu neto grande, aí meu sobrinho já é pai. E a vida tá passando. Né? E tem minha sobrinha nesse meio do caminho que também nasceu uma segunda, né? Então já tá grande lá com 10 anos, meu sobrinho já tá com 20 e pouco. E eu falo, mãe, olha, outro dia eu brinquei, eu falei, mãe, você tá falando que vai morrer, mas daqui a pouco você tá aí na formatura da sua bisneta e tá. Vai morrer, mãe, todo mundo vai, eu vou morrer. Enquanto a morte não chega, vamos viver. Vamos viver. Então, assim, a gente tá aqui compartilhando sem nenhum demérito para as nossas mães, porque de verdade, eu super admiro. Ela é forte fisicamente, ela passou muitas coisas. A história da vida da minha mãe não é simples, né? Assim como a da sua, como a de tantas outras mulheres. Não é simples, é de muita superação, mas a gente que está vendo de fora, eu acho que essa facilidade, quando a gente tem essa perspectiva de longe, viver nossas próprias vidas não é tão simples, né? A gente às vezes não enxerga coisas óbvias. Mas a gente olhando em retrospectiva e olhando a vida do outro, a gente percebe o processo evolutivo e as potencialidades que a pessoa tem e a pessoa não usa. É isso que nos desespera, especialmente as pessoas mais próximas, né? Que nos dá essa angústia, né? De a gente ver que a pessoa podia estar sendo mais feliz do que ela é, e só não está sendo mais feliz do que ela é porque ela não faz, né? Ela não aceita a felicidade batendo na porta. Não se apropria, né? Fala, isso eu posso viver, pode ser meu e eu vou fazer. E nada me impede de fazer. O resultado pode ser o que eu tô esperando ou não, mas tem que se propor, né, Rô, a fazer. Bom, acho que só para a gente começar a caminhar para o final, né, tem muito assunto ainda, mas só para fechar esse assunto, já que a gente trouxe as mães, né? Então, não sei se minha mãe vai assistir esse projeto. A minha não sei, sinceramente eu não sei. A minha vai, se ela puxar minha orelha, eu tô tudo certo. E se bobear, capaz, se minha mãe assistir, é capaz dela assistir porque alguém vai mostrar para ela. Olha o que essa mulher falou.
Mas olha, então assim, eu quero deixar registrado, mãe, né? Mães de tantas outras como eu e como são a minha mãe que tem essa presença. Eu tenho muito orgulho de você. Tô até emocionada. Eu também tenho orgulho, viu, mãe, de você. Você é meu exemplo. Muito orgulho de você. E a minha preocupação, né, pessoalmente, acho que a da Andrea também, a nossa preocupação é de ver as pessoas de modo geral, mas especialmente aquelas que não são mais próximas, caras e amadas, né? De ver vocês se desenvolvendo. E eu tenho certeza, né? Eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho preocupação, não é dificuldade, eu tenho preocupação de usar a palavra certeza, porque as certezas também se transformam em crenças limitantes. Sim. Mas eu vou usar, sim, peço com licença poética, digamos assim. Só hoje. Eu tenho certeza que se você quiser, você vai fazer tantas outras coisas que você já imaginou, já quis, já idealizou e ainda não começou por puro achismo de que não vai dar conta, dá conta. E se não der conta... Tem alguém para apoiar sempre. Eu com certeza! Né? Eu com certeza estou aqui para apoiar. E as mães de outras pessoas, as filhas de outras pessoas que estiverem ouvindo isso em algum momento, né, tenho certeza, com a licença poética mais uma vez, que é possível. Claro. Né? Não é perfeito, não vai ser perfeito, Nunca porque a gente não entende perfeição ainda. Nunca é perfeito. Mas é possível ser melhor do que está. Então, façam, errem, refaçam, experimentem e se apropriem das conquistas que vocês merecem. Com certeza vocês merecem. Então, só queria deixar isso registrado aqui. André, você quer registrar alguma coisa pra tua mãe? Fica à vontade. Não, eu só quero registrar pra ela não brigar comigo das coisas que eu falei dela. Minha mãe vai brigar, mas vai brigar. Não. Todo mundo sabe. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe, né? Então, às vezes eu tô em algum lugar e falo, nossa, preciso falar com a minha mãe. Dá um minuto ela me liga ou vice-versa. Então, a gente tem uma conexão muito forte desde a adolescência, de toda a história que a gente já viveu lá do passado. Então, a nossa história é muito forte. E transcendeu pro Murilo, né? Então ela tem uma ligação muito forte com o Murilo. Então, assim, ela é a mãe do Murilo hoje, né? Eu sou a mãe do Murilo, ela também é a mãe do Murilo. Sim. Então, tá tudo certo. É amor envolvido, é a minha rede de apoio principal, é minha mãe, é meu porto seguro, é minha referência de mulher. E eu sou grata pela sua vida e como você se transformou numa pessoa maravilhosa, sabe? Ai, como nós somos lindas! Né? Olha, somos mulheres fortes, maduras, conscientes, elitizadas do ponto de vista intelectual, porque a gente estuda e tal, mas olha, a gente tá aqui, as duas babando, chorando. Que bom que somos sensíveis, sim, né? E não temos vergonha disso. Isso faz parte da mulher que somos, que estamos nos tornando, né? Que bom, obrigada, meu bem. Obrigada a você. Gente, pode falar. Tá, eu acho que isso daqui abre uma porta gigantesca, Rô. Assim, pra nós como projeto de vida pra gente, mas pra quem tá assistindo e compreendendo um pouquinho só. Se compreender 0,00001 pouquinho do que a gente quer, tá pretendendo falar, pretendendo fazer e onde tá pretendendo chegar, acho que já vai ser maravilhoso. Pra mim, pelo menos pra minha realização pessoal. Já tá sendo. A gente tem pretensões homéricas. Com certeza! Desculpa, com certeza! A licença poética, né? Temos sim pretensões homéricas, não temos. Estamos tentando evitar não ter pressa. Claro que a gente queria que fosse pra ontem. Com certeza, né? A gente sempre quer, mas a gente sabe que isso não é rápido. Né? A gente sabe que isso não é rápido. Um pezinho de cada vez, né? Mas a gente espera mesmo atingir o maior número de pessoas que a gente conseguir que faça benefício para essas pessoas. E, consequentemente, para a sociedade que a gente vive. Com certeza. O objetivo, acho que global é esse. Nós temos um monte de outros assuntos para trabalhar aqui. Né? A gente falou bastante de algumas coisas. A gente gostaria de falar mais, mas né, a gente tem a vida para tocar. Né? A Andrea tem que ir lá resgatar o filho dela. Né, eu acho que a gente foi uma ótima conversa, foi muito rica, muito produtiva. Acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar aí e ampliar. A gente tem mais coisas, isso só aumentou nossa responsabilidade. Eu acho que a gente ainda tem ainda mais coisas. Eu adoraria ter falado sobre assédio sexual, que eu sei que você é envolvida na empresa que você trabalha, que você cuida desse trabalho. Com certeza a Andrea tem coisas para trazer aqui pra gente. Tem a questão da saúde mental, que eu tenho mais envolvimento, a gente pode trabalhar e pode trazer mais conhecimento sobre isso. Tem muita coisa. Que eu comentei sobre a pressão social, né? A busca
pelo corpo perfeito, e da mulher perfeita, idealização da mulher perfeita, né? Nossa, tem muito assunto. Tem uma política, a gente não vai carregar bandeiras, mas assim como Não. uma coisa de jovens, a gente vai falar sobre política, sobre ações para poder ser colaborativo nesse sentido. Mas sem levantar bandeira de nada. De né? nada, não é de essa nada. intenção. Enfim, né? A gente falou muita coisa, tem muito mais coisas para falar do que nós já falamos e tem mais coisas para a gente trazer aqui. E é óbvio que não é só o que a gente quer. Não. Então a ideia é que essa conversa na próxima não seja 2, seja mais pessoas, né? Não precisa ser muitas outras pessoas, mas mais algumas pessoas para poder diversificar essa conversa, né? Exatamente. E somar, né, Rô? Aqui tem o meu pensamento, o meu julgamento, o seu pensamento, o seu julgamento, e é isso que o coletivo traz, né? Traz um viés diferente, um viés de oportunidade, um viés de entender o outro, entender as diferenças de cada um, né? Eu acho que quanto mais diferente, mais contexto. Obrigada. Não, obrigada eu. Obrigada por me receber na sua casa, eu me sinto muito bem aqui. Seja sempre bem-vinda. Nossa, só essa luz aqui entrando, esse café maravilhoso que você fez, de coração, viu? Muito obrigada. Não, obrigada a você por aceitar esse desafio. Não, para me ajudar, porque a gente tem um monte de ideia, mas quando a gente soma, a gente vai mais longe, como dizem o clichêzão aí, né? Você quer ir mais rápido ou mais longe? Eu quero ir mais longe, então também. Eu tô com um pouco mais... A maturidade também dá isso, né? Eu não tô com pressa. Eu até tô, mas eu espero, tudo bem. É isso. Obrigada, Rô. Obrigada. Tchau, Gente, obrigado. Então, só para fechar aqui, lembra que nós temos novos encontros pela frente, a gente vai, né, distribuir isso. Mesmo esse material, tem bastante material gravado, a gente vai incrementar esse material na medida do possível, porque aí isso é comigo. tem os outros projetos para tocar, mas na medida do possível a gente vai compartilhando isso com vocês. E vamos conversando, né? Vai trazendo coisas para nós, manda lá o e-mail, vai estar tudo marcadinho aí no corpo da postagem, né, das publicações. Comente nos comentários o que vocês quiserem, envie e-mails, ofereça colaborações de vir aqui conversar com a gente, serão sempre todos muito, muito, muito bem-vindos. É isso. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.